Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, estamos aqui neste sábado, dia 8 de junho, 20 horas 2 minutos em Portugal e 16 horas e 2 minutos no Brasil, né, Kátia? Isso. Olá, Oi, maravilha. pessoal. Tudo bom? Bem-vinda, Kátia. A Kátia estava de férias, gente. A gente foi lá e acabou com as férias dela, né, Kátia? Sim. Voltou cheia de Mas energia? eu voltei com muita alegria, com muita saudade de vocês. E a gente de você também. E é de verdade, você sabe disso, minha querida. Bem-vinda, Paulo. O grupo, a equipe Paulo e nós, né? Tava morrendo de saudade de você, todos nós, tá? A gente que está aqui e quem está assistindo também. Muito quem está assistindo e quem vai assistir também, porque vamos lá, esse programa também é do futuro, é gravado, você assiste quando quiser, distribui para quem você quiser e pense em nós nesses momentos que vocês fizeram a distribuição, tá? Porque a gente vai estar precisando dessa energia de vocês para continuar esse trabalho maravilhoso da vida de Saulo de Tarso. Maravilha. E se você, Soninha, tudo bom? Boa noite, né? Você está aqui em Portugal também. Boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo da hora que possam estar a assistir e onde estejam a assistir. Estou muito feliz que a Cátia está de volta. Muito, muito, muito feliz. Claro que ela estava bem também de férias para ela, mas nós gostamos muito dela e também sei que ela tinha saudades nossas. Portanto, estou hiper mega animada porque ela está de volta para dar o seu contributo e porque nós somos uma família e a família tem sempre saudades uns dos outros, não é? Que faz parte. Então, eu queria agradecer a todos que estão desse lado, os que acompanham este programa, o que também acompanham as epístolas, à terça-feira, onde a Cátia também faz parte, com saudades de ter também aqui as nossas meninas que já estivemos com elas na terça-feira, mas também a Manuela, mas também o Glauco, mas também a Renata. No fundo, é isto, não é? Nós vamos estudando em conjunto e vamos formando um laço familiar muito forte, graças a Deus que assim é. Também são reencontros do passado que se unem, apesar dos oceanos, não é? A Eurídice, por exemplo, vai viver para aqui para o meu lado, não é? Eu posso estar com ela quando ela nasceu no Brasil e eu nasci em Portugal. Portanto, faz parte, não é? E é assim, nós somos uma família única, independentemente de onde estejamos, em que continente estejamos. Muito obrigada, mais uma vez a todos. Nós do lado de cá e nós do lado de lá também, né? A gente acabou criando as famílias, grandes famílias, e as pessoas que às vezes estão ao vivo com a gente, outras que não estão ao vivo entram depois e assistem gravados e mandam mensagens, é bem legal. Mandam perguntas também. Hoje a gente não tem nenhuma pergunta que foi encaminhada, então a gente vai aproveitar a Kátia aqui para dar
esse complemento com a energia que ela tem e trouxe para a gente nesse estudo do livro. Então, qual é o livro, gente? Para quem não sabe, depois de 1 ano e alguns meses, o livro é este, Paulo Estevão, olha lá. E estamos com a mesma edição, creio, a da Kátia é a edição da FEB, né, Federação Espírita Brasileira, e a nossa é da FEP, Federação Espírita Portuguesa. Kátia, a nossa página é a página 151, e a sua é? Você está no mudo, amor. Desculpa, gente. Tá. Também é 151. Yes. Então, é a mesma edição mesmo, né? É. Então, a gente, já vou dar o resuminho para vocês, vamos fazer a nossa oraçãozinha de abertura, oração mesmo, né? Aquela que a gente vai tirar de dentro da nossa alma, todo o nosso carinho, todo o nosso amor, para poder desenvolver esse estudo aqui, que pedir a Deus que tudo entre da nossa cacholinha, mas também entre no nosso coraçãozinho, para realmente fazer essa grande transformação que a gente precisa. Nem que essa grande transformação possa parecer pequena, tá bom? Mas olhando para o infinito do universo, qualquer pequeno é grande, né? Olha, filosofia, gente. Acho que, não sei, nem... Tome conta. Presta atenção, hoje eu tô que tô. Então, aproveitando esse momento que estamos aqui filosofando, mas com alegria, vamos nos conectar ao Mestre Jesus, nosso querido irmão que esteve aqui na Terra, para orientar os grandes sábios, que são aqueles que seguiram seus exemplos, quando conheceram diretamente ou indiretamente. Mas também aqueles pequenos como nós, que ainda não conseguimos conhecer a verdadeira essência dos ensinamentos de Mestre Jesus, que não são pura e simplesmente deles, são de Deus, o Pai Criador, porque Jesus nunca disse que ele estava aqui em nome do Pai. Então, que esse Pai possa estar conosco durante esse estudo, nos amparando, nos orientando. Que assim seja. Pronto. Bom, a gente está aqui fazer o resumo, né, de onde nós paramos. Kátia, com certeza, já sabe toda essa história, né, e também acompanhou. Nós acabamos de sair do momento do falecimento, né, do desencarne do Estevão, e do momento triste, né, de separação entre o nosso Saulo de Tarso, quando ele comunica que não vai continuar o casamento, né, de Saulo de Tarso com a nossa querida Abigail. Ele saindo desse momento, se aproxima dele Gamaliel, né, o sumo sacerdote, o grande mentor de Saulo de Tarso, dizendo que neste momento ele já tinha cumprido tudo que ele tinha que cumprir com as leis, e estava saindo com o Sinédrio, né, também, estava saindo de cena, ele ia se retirar para o deserto, aonde ele ia meditar. Na verdade, a gente percebe que nesse momento Gamaliel já estava com a mensagem do Cristo guardada dentro dele. Ele já tinha sido tocado pelo Cristo através do grande Estevão, através do Pedro e também através do amigo dele que o orientou, o amigo dele que estava internado na Casa do Caminho com Ancenise, e que deu aquele testemunho maravilhoso diante de Saulo de Tarso. Então, assim, eu quero, neste momento, dar continuidade ao estudo, mas a gente lembrando de tudo isso que aconteceu, né? Então, esse retiro físico, mas também simbólico do grande Gamaliel, né? Onde ele saiu para poder fazer a sua conexão e o estudo também das palavras de Jesus, ok? Então, vamos lá. Saulo estava estupefacto. Também Gamaliel parecia sofrer a influenciação de estranhos sortilégios. Sem dúvida, os homens do caminho o enfeitiçaram, desbaratando-lhe as últimas energias. O velho mestre acabara capitulando em uma atitude de consequências imprevisíveis e impugnar, discutir, chamá-lo à realidade, quando o venerando mentor da mocidade farisaica, deixando entrever que percebia as vibrações antagônicas do seu espírito ardoroso, sentenciou: já sei o teor da tua resposta íntima. Julga-me fraco, vencido, e cada qual analisa como pode, mas não me leves ao enfado das controvérsias. Aqui estou somente para solicitar-te um favor,
Espero, não me negues. Poderei providenciar para remover os despojos de Estevão imediatamente? Você viu que eu nem Então, preciso botar o dedinho, já parei. eu achei interessante e acho muito interessante aqui uma frase que ele, primeiro, ele sabe bem quem é que ele tem do outro lado, né? Ele cresceu, ele educou o Saulo, portanto ele sabe quem é o espírito do outro lado. Tem consciência e também sabe até onde pode ir, né? Portanto, também sabe o poder, entre aspas, que ele tem sobre ele pelos anos juntos que eles tiveram. Portanto, ele consegue travá-lo exatamente por isso, porque também conhece o coração dele. O coração, que o orgulho vai de vez em quando fazendo com que ele fique escondido, mas ele está lá. O coração dele está lá. E isso é o que depois vai ser visto a seguir, não é? Está sempre lá. Depois, acho muito interessante que ele diz, já sei o teor da tua resposta e julgas-me fraco, vencido, e cada qual analisa como pode. Cada qual analisa como pode. Esta frase, para mim, é chave. Porquê? Porque, na realidade, nós analisamos os outros de acordo com o estágio evolutivo em que nos encontramos. Cada qual só pode analisar aquilo que tem, dentro de si próprio. Não significa que a análise que está a fazer é a mais correta. É de acordo com o conhecimento que tem e as suas dificuldades, que é o que ele está a dizer aqui. Portanto, e isto é para todos nós. Nós, normalmente, não julgamos o outro, que não deveríamos, né? Porque, normalmente, quando nós julgamos, quando apontamos um dedo, temos os outros todos a apontar para nós. Portanto, deveríamos ponderar muito, mas só fazemos isso de acordo com o grau de evolução em que nós estamos. Um patamar de evolução de um espírito puro abrange tudo. Nós não. Nós temos o nosso pequenino mundo e achamos que o outro age de acordo com o que nós somos. E achamos que nós é que estamos certos nas análises. E muitas vezes estamos equivocados na análise, exatamente porque ainda não conseguimos compreender a visão do outro. Se nós ouvíssemos mais, silenciássemos mais, teríamos mais capacidade de compreender o outro e entender o outro, e até um ponto de vista melhor do que o nosso. Não é verdade, Kátia? Desculpa. Então, a mim chamou a atenção a mesma frase, Soninha. Exatamente. Até porque o quanto Gamaliel conhecia o espírito de Paulo, para saber que naquele momento ele não tinha condições de entender a atitude de Gamaliel. Mas essa história de cada um analisa como pode, é fundamental a gente ter isso em mente, porque ao olharmos para o mundo, se estivermos em condição de perceber que cada um dá exatamente o que tem, nós vamos ser capazes de inserir no nosso cotidiano o perdão, a tolerância, a compreensão, porque normalmente a gente exige das pessoas, porque a verdade que nós temos, nós acreditamos que é para o outro também. E quando nós temos em mente que cada um vai dar exatamente aquilo que tem dentro de si, nós vamos entender que não necessariamente o outro vai retribuir ou vai trazer para nós a atitude que nós esperamos, mas é sempre o melhor que ele consegue fazer. E quando nós olhamos para a atitude das pessoas que muitas vezes nos trazem dificuldades na vida e entendemos que ela está fazendo o melhor que ela pode, nosso coração já amolece um pouco mais, ao invés de nós querermos agir com mais violência, com mais impetuosidade, a gente se acalma e vem à tona a tal da mansuetude que Jesus ensinou, que nada mais é do que esse entendimento de que as pessoas têm cada um o seu ritmo, e a mansuetude faz com que a gente não queira partir para a violência, não queira tomar satisfação e aquelas coisas que são naturais e comuns no nosso dia a dia, principalmente dentro de casa, né? Com os nossos familiares, com os nossos parentes, que são as pessoas, os nossos próximos mais difíceis, né? Muitas das vezes. Então, era
em cima dessa frase também que eu tinha que comentar. Euridice, estás sem som, querida. Voltei. Via-se que o moço de Tarso hesitava, premido por singulares pensamentos. Concede, Paulo. É o último obsequio ao velho amigo. Concedo, disse afinal. Gamaliel despediu-se com um gesto de sincero reconhecimento. Novamente rodeado de muitos amigos que procuravam alegrá-lo, o jovem doutor da lei revelava-se muito alheio de si mesmo. Debalde erguia a taça das saudações. O olhar vago, cismativo, demonstrava o profundo alinhamento em que se engolfara. Os inesperados acontecimentos acarretaram-lhe à mente um turbilhão de pensamentos angustiados. Queria pensar. Desejava recolher-se em si mesmo para o exame necessário das novas perspectivas do seu destino. Mas até o pôr do sol, foi obrigado a manter-se no quadro das convenções sociais, atendendo aos amigos até o fim. Deixa eu só fazer um comentário aqui também, antes, Sônia. Eu acho que, assim, nesse momento eu fico imaginando o vazio, né, do próprio Saulo, porque ali ele perdeu o amor da vida dele, ele teve um choque acho que começa, que a gente sempre falou, né, começou, acho que o choque na própria fé dele, né, quando ele vê a postura do Estevão, que antes era só um inimigo, depois de um grande inimigo, ele passou a se tornar o irmão da mulher da vida dele, do amor da vida dele, ou seja, quase um familiar. E aí ele perde também esse grande líder que foi para ele o Gamaliel, a quem ele tinha respeito, tinha tanto respeito que ele fez cedências, né, a pedido de Gamaliel em relação às pessoas, né, da Casa do Caminho e até ao próprio Estevão, né? E ele, imagina o tamanho do vazio que podia estar. Quando eu leio essa parte, eu sinto isso, esse vazio que podia estar dentro dele. E toda a insegurança do que vinha depois, porque a partir desse momento, por mais que ele quisesse, ele teve que assumir uma responsabilidade muito grande diante do Sinédrio, né? E diante de tudo aquilo que, assim, até então era só uma teoria. Ele era um jovem afoito. Agora não, ele passava a ser um líder também. E que tipo de líder seria ele? E que tipo de ações ele teria que tomar diante das convicções que ele tinha naquele momento? Que eu, no meu entender, pela descrição que esse parágrafo, inclusive, diz sobre ele já começou a sentir esse choque. E talvez a maior dor dele já seja esse, porque já começava a ter esse debate dele com ele mesmo, né? Que num primeiro momento gera ansiedade e um tipo de agonia e talvez até alguma raiva, né? Agora é para vocês, menina. Posso falar? Eu falo depois, sim. Eu entendo que já nesse momento em que ele tem esses choques todos, essas dificuldades todas acontecem dentro dele, ele está já pensando que Nazareno é esse, que homem é esse que conseguiu transformar o seu mestre, que trouxe para que Estevão, ele vê Estevão e Gesiel como duas pessoas diferentes. Quando ele percebe que é uma pessoa só, a ideia que ele tinha do Gesiel como uma pessoa coerente, bondosa, que nunca tinha se altercado. Então, ele começa a ver que mágica é essa, que doutrina é essa, quem é esse Nazareno que conseguiu transformar as pessoas dessa forma. Eu entendo que o abatimento dele se dá muito mais por esse questionamento interno, claro que somado às perdas, mas as perdas, ele, com aquele orgulho de raça que ele tinha, que fez com que ele terminasse o relacionamento com Abigail por conta do orgulho da raça. Que quem não é amigo é inimigo, que ele fala, não é? Então, esse entendimento de como as pessoas que ele mais prezava conseguiram ser tomadas por essa imagem, por essa mensagem, por esse mensageiro, e eu acho que o coração dele começa a entrar num conflito muito grande,
porque lá no fundo ele sabe que se essas pessoas que ele tanto amava, que tanto tinham um papel relevante na vida dele, foram tocados por essa doutrina, alguma coisa tinha. E ele não conseguindo, na verdade, não é que ele não conseguia, porque eu acho que ele já conseguia, mas ele não podia dar o braço a torcer. Ele não podia mostrar que aquilo havia tocado o seu coração. Então, ele se refugia nessas questões sociais, se refugia na negativa dos encontros com Abigail, até que ele resolve lá mais para frente, né, que a gente vai ver, mudar de postura. Mas quando ele muda de postura, essa casca de dureza e de orgulho e de luta pelo judaísmo é que torna-se como que uma capa protetora para que ele não venha a sentir o coração abalado pela presença do Cristo também. Eu entendo assim, além de toda essa dor que você coloca, que a Abigail também deve estar sentindo, porque eu me coloco na situação de Abigail. Ela demorou tanto para encontrar o irmão, quando encontra o irmão, é para perdê-lo. E na mesma situação, o noivo que ela ama também a deixa. Então, para ela, caiu todo o chão, ela ficou sem chão, né? Então, eu acho que essa dor dos dois vem a calhar para que a presença do Nazareno possa acolher esses corações e acomodar toda essa necessidade de algo a mais que eles tinham, que eles buscam, e não encontram. Então, Saulo fica se endurecendo o seu coração na ilusão de que ele está buscando aquilo que o completasse. E ele nunca encontra. Antes de passar para a Sônia, só fazer um comentário. Você falou dor, né? É a dor dos dois. E olha que quem morreu apedrejado não foram nenhum dos dois. Quem morreu apedrejado estava feliz. Não estou dizendo que a gente tem que sair deixando as pessoas apedrejarem a gente para a gente poder morrer, tá? E nem embutindo as pessoas, levando para as pessoas a ideia de que legal, vale a pena então morrer. Não é bem assim. É que a alma dele estava com Cristo. Por isso que ele não tinha dor. Então, eu vou ser um pouquinho daquilo que vocês estavam a falar e depois já voltei. O que eu achei interessante é uma característica dele que vai ser muito útil a seguir para o futuro, que eu vou aqui frisar. Queria estar consigo próprio para pensar e refletir. É o que ele diz aqui. Então, é uma característica que ele já tem. Ele queria pensar, refletir. E é essa característica de pensar e refletir que depois vai fazer a mudança lá mais à frente. Como disse a nossa Cátia, que já deu spoiler, portanto eu vou pegar. Mas, na realidade, esta característica dele é a característica mais importante para que ele possa estar a ser tocado. Porque em todas as situações, desde o primeiro encontro com o nosso querido Estevão Jaziel, até agora, ele sempre questionou as ações que estavam do outro lado. Ele vai sempre pensando e refletindo como é que é possível, não é? Eu estar a dar a ordem para o matar e ele, no final, eu saber que eu vou casar com ele deve pensar isto, que eu vou casar com a Abigail e ele dizer que eu posso casar com ela e que me perdoa. É um questionamento. Não é uma coisa que ele está habituado. A própria Abigail fala-lhe isso, refere-lhe isso. Não é? Ele não tem nenhuma animosidade para contigo, porque ele não tinha mesmo. Nem ela. Sendo que ela está ali, perdeu o irmão e continua a amar na mesma sala, apesar de tudo. Isto significa o quê? Significa que quer o Jaziel Estevão, quer a nossa querida Abigail, já estão num patamar de evolução diferente dele, aparentemente. Só que às vezes só falta um danoninho, como nós dizemos aqui em Portugal, só falta um pouquinho, só falta um despertar, uma situação para que demos um salto e nos igualemos àqueles que podem estar mais à nossa frente. É que muitas vezes nós não queremos dar esse salto, que é o que a Cátia estava aqui a falar, agora voltando ao que vocês estavam a falar. Ele não quer assumir, porque ele próprio sabe, ele tem consciência que se as pessoas estão a tomar determinadas posturas, como aquelas duas pessoas que ele mandou prender, que tinham entregue tudo e tinham ido a seguir a casa do caminho, né? Que eram também
próximos dele, do círculo dele de conhecimento, ele diz, não pode ser, tem que haver aqui qualquer coisa. E ele sabe que tem. A questão é essa. E muitas vezes nós fazemos isso nas nossas vidas. Muitas vezes, pelo nosso orgulho, nós perdemos amizades, nós perdemos amores, que não perdemos, graças a Deus, porque o tempo depois vai fazer com que a gente possa se encontrar um dia, mas graças à reencarnação e à vida. Mas, na realidade, é esta a nossa atitude. É de não querer dar o braço a torcer perante algo. Porque nós ainda estamos na fase em que as nossas crenças, e isto é muito importante, em que as nossas crenças é como se fossem o nosso chão. Só que as nossas crenças ainda não são as crenças reais. Então, é muito difícil tirarmos o chão e abraçarmos um caminho desconhecido, que pode ser melhor, porque nós estamos habituados ao comodismo. E é mais fácil, no hábito que nós já estamos, revidar do que silenciar, por exemplo. Já silenciar a boca já era bom, mas e silenciar o pensamento? É muito difícil. Porque a gente pode silenciar a boca, mas o pensamento está sempre a pensar naquela situação que de alguma forma nos magoou, não é? Que nos criou ali um problema no nosso orgulho. E se alguém nos diz alguma coisa que até nós sabemos que está certo, a nossa ação é tentar fazer com que a pessoa não tenha razão. Então criamos estratégias para colocar coisas do outro lado da pessoa que ela não tem, que está a ser sincera, está a dizer que aquilo talvez seja o melhor caminho, mas ela não quer aceitar. Então, não quer aceitar, vamos criar aqui, à volta, algo que vai fazer com que a pessoa seja amada fita. É como me faz lembrar aquelas histórias daqueles que levavam as notícias aos reis, as más notícias, que eles não tinham culpa das más notícias. Eles levavam-nas porque eram supostamente o seu trabalho. Chegavam lá e eram mortos. Porque é difícil receber uma má notícia, que significa muitas vezes que o nosso ponto de partida talvez não esteja tão certo como a gente pensa que está. Então nós precisamos refletir sobre isto, para não sermos agentes de dores, não já no patamar do nosso amigo Saulo de Tarso, que é na questão de poder mandar matar pessoas, infelizmente ainda existem casos desses no mundo atual, mas no patamar de, através das palavras e das nossas ações, podermos matar pessoas em vida pela calúnia, pela maledicência. Isto é muito importante de nós refletirmos. Kátia, queria complementar? Não, acho que a Sônia já falou tudo. É isso mesmo. Gamaliel despediu-se com um gesto de alegando necessidade de trocar as vestes ensanguentadas. Abigail retirara-se logo após a entrevista de Gamaliel. Na casa de Dalila, entretanto, a pobrezinha foi acometida de febre alta, penalizando e alarmando a todos os que lá se encontravam. Ao cair da noite, Saulo regressava ao lar da irmã, onde lhe comunicaram o estado da enferma. Resolvido a imprimir novos rumos à sua vida, procurou sufocar a própria emoção para encarar os fatos com a naturalidade possível. Em lágrimas, a jovem de Corinto pediu que a reconduzisse à casa de Zacarias, receando a marcha da enfermidade. Em vão, Dalila e os parentes procuravam intervir com recursos afetuosos. A súplica de Abigail ao espírito enérgico de Saulo foi exposta comovedoramente. E, dentro da severidade que lhe caracterizava as atitudes, o ex-discípulo de Gamaliel tomou todas as providências para satisfazê-la. Eu estou aqui a tentar não chorar, porque profundamente isto me toca, esta parte da dureza que a gente cria nas nossas próprias vidas, porque isto é duro. Ele tenta sufocar a própria emoção, porque ele ama a Abigail. E é tão triste pensar que ele poderia não ir por este caminho se o orgulho da raça não falasse mais alto, que é a nossa Kátia pegou há pouco. O nosso orgulho, a nossa maior chaga, como nos diz o nosso querido livro dos Espíritos, a par do nosso egoísmo, que andam sempre juntos. É muito complicado, porque ele não consegue perceber que o amor consegue superar tudo. Ele ainda não está nesse patamar, ele vai chegar lá. As cartas de Paulo que ele nos deixa, que a nossa querida Kátia com as suas companheiras nos explica às terças-feiras, demonstram o quanto ele percebeu depois o que era o verdadeiro amor. O verdadeiro amor é o perdão, que ambos deram-lhe testemunho. Jaziel, Estevão, e a nossa querida Abigail. Esse é o verdadeiro
amor. É aquela máxima que Jesus deixou por último para ficar vincado, porque é mais difícil de nós conquistarmos, o perdão. Por isso, na cruz, a frase que ficou no momento em que ele está a partir para o outro lado da vida foi: Pai, perdoa-os, que eles não sabem o que fazem. Demonstrando que a nossa ignorância, que é o que acontece aqui, a ignorância do nosso Saulo, por isso é que Josiel Estevão disse: quando ele conhecer o Cristo, ele vai segui-lo. Se ele defende assim Moisés, então quando ele conhecer o Cristo, ele vai segui-lo. Ele sabia. É interessante que todos os que se cruzaram com o Saulo sabiam que o Espírito estava do outro lado, só menos ele. Que ainda não tinha-se conseguido compreender como é que ele era, não é? Porque na realidade eles sabiam que as características deles, que agora neste momento estavam a ser dolorosas para ele, iam ser úteis a seguir. Quando nós usamos, vamos pensar, nós somos muito persistentes. Se a gente usar a persistência para o mal, é mau, mas se usarmos a persistência para o bem, é bom. E ele tem isso, a persistência, por exemplo. Então é o foco, é mudarmos o foco. Se a gente mudar o foco do bem para o bem, automaticamente aquilo que nós consideramos hoje em dia um defeito para pessoas passa a ser uma qualidade, que é o que acontece aqui. Todos eles sabiam isso, Gamaliel, o Estevão, a Abigail, todos, sem exceção, sabiam quem era que estava do outro lado, menos eu. Jesus também sabia. E é interessante, Jesus sabe quem somos nós todos. Agora vou pôr para nós. Jesus sabe quem somos nós todos. E quando nos apresenta determinadas situações, obstáculos nas nossas vidas, nós temos capacidade para os resolver. Porque o próprio Mestre nos disse: nada nos é dado superior às nossas forças. Nós temos capacidade para resolver, e bem, se quisermos, no bem. É só mudarmos o foco e aumentarmos a nossa fé, a nossa noção de que nada é ao acaso, que tudo tem um propósito e que vale a pena persistir no bem. Mesmo que à nossa volta, às vezes, é difícil, eu vou fazer o testemunho hoje. Eu hoje tive que dizer uma determinada frase para ajudar a pessoa. A pessoa não entendeu a minha frase, levou para outro campo, mas eu sei que fiz o correto. E sei que no momento certo, mais à frente, ela vai perceber isso. Portanto, o que interessa é que eu fiz o que a minha consciência me ditou, independentemente, depois à nossa volta, às vezes não ser compreendido. Mas nós aprendemos que também silenciar perante uma situação que pode ser muito mais grave é mau. Então nós precisamos de aprender a ter coragem, às vezes até de desagradar temporariamente um amigo, como está a fazer aqui o nosso amigo Gamaliel, ou Saulo, né? Que ele sabe perfeitamente que está a desagradar, mas sabe que está certo. E isto é honestidade. E sermos honestos não é fácil, não é verdade, Kátia? Eu vi que estás com vontade de falar. Sim, eu entendo que essa energia represada do Paulo vem a eclodir na violência toda com que ele vai perseguir os cristãos. A partir dessa energia que ele represou, que ele conteve, essas emoções todas que ele conteve em função do orgulho da raça. E eu entendo que Abigail, o sofrimento de Abigail, o sofrimento emocional, o sofrimento psíquico de Abigail culminou numa somatização que ela teve essa febre. Ela trouxe para o corpo o sofrimento que ela tinha na alma. E a gente vai ver que ela repetiu esse sofrimento que ela teve quando o pai faleceu, né? Então, Abigail também vai canalizar a energia para a questão do corpo e vai adoecer, vai ficar frágil imunologicamente, vai contrair uma doença mortal. E o Saulo vai pegar essas energias e vai transformá-las naquela violência com que ele vai perseguir os cristãos. Porque para ele, os cristãos estão tão certos, mas ele não pode admitir que está certo. Ele reconhece que tem algo mais que ele, na doutrina judaica, não consegue ter, que aquelas pessoas têm alguma coisa que as acalenta, que trazem para elas o bem-estar íntimo que ele vem buscando a vida inteira, e ele não consegue ter dentro do judaísmo. Então, ele sabe que aquele é um caminho para conquistar alguma coisa que ele próprio busca, mas ele não quer admitir isso, nem pode admitir isso socialmente. Então, eu entendo que essa contenção que ele faz vai eclodir numa atitude
de muita violência mais para frente. O que disseste é muito importante, porque é o que nós fazemos, todos, sem exceção. Sim. Ou adoecemos, e muitas das doenças que nós temos, a baixa de imunidade, estamos constantemente constipados, constantemente com problemas de saúde, tem a ver com isso. Alergias. Alergias, exatamente. Nós não sabemos catalisar isso de forma positiva, ou seja, a conseguir superar a dor, os sofrimentos, as perdas, de uma forma de que não nos adoeça, né? Aceitar, a aceitação. O mais difícil é a aceitação. Além da perdão, temos um outro que é a aceitação. A aceitação daquilo que não podemos mudar é muito complicado, porque há muita coisa que nós não podemos mudar, né? Por exemplo, a aceitação de alguém que está em fase terminal numa doença oncológica, um familiar, aceitar que o parente está naquela situação e que vai partir é muito difícil. E não é fácil ver alguém numa situação de fase terminal, falo por experiência própria. Portanto, porque não podemos fazer nada, não está ao nosso alcance nada que possa minimizar. Não há forma de minimizar uma doença dessas, a não ser a morfina que vai fazer com que a pessoa não esteja a sofrer tanto, mas de resto não há forma. Eu recordo-me de um senhor que chegou ao pé de mim, na casa espírita, que era o amigo de uma companheira que está do outro lado da vida, já que é a Gabriela, que morreu, portanto, de uma doença oncológica, e ele chegou-se ao pé de mim, que viu que ela estava em muito sofrimento e disse: eu sei que nós não devemos pedir para a pessoa partir, porque já tinha um entendimento espírita, mas ela está em sofrimento. Se for possível que minimizem o sofrimento e que ela possa partir, se não for prejudicial para ela, eu agradeço. Não é fácil, mas já aqui há uma aceitação das leis divinas, não é? Kátia, diz. Sim, a dor, ela nos impede de fazer isso, ela nos paralisa. Ela paralisa nosso raciocínio, ela paralisa nossas emoções, e a gente fica como que grudada naquele momento de dor. E aí dá a impressão que a dor é interminável, que ela não vai acabar nunca, de tanto que ela nos atinge e nos impede de agir com naturalidade na vida diante dessas dificuldades, dessa questão que é natural. É natural que nós partamos. Do mesmo jeito que a gente veio, a gente vai voltar. Mas a dor dessas situações acaba por nos paralisar de tal forma que nós nos negamos a nos desvincular desse momento de dor. E aí a gente vê casos de pessoas que carregam a vida inteira, elas se identificam, acho que eu já cheguei a falar isso aqui, elas se identificam com aquele momento de dor e elas vão viver aquela dor para o resto da encarnação. Então, por exemplo, a gente tem... se alimentam dessa dor, né? Oi? Se alimentam dessa dor. Ou se alimentam para se achar vítimas da vida, ou se alimentam para poder encontrar uma forma de existir mesmo. Por exemplo, que eu ia falar, uma mulher que perde o marido, aí ela passa a sofrer tanto com aquela dor que ela se identifica com o papel da viúva, aquela que perdeu o marido. Então, ela vai ser reconhecida pelas pessoas, porque isso parte da gente mesmo. Não é alguém que nos denomina, somos nós que nos denominamos. Nós que agimos de forma a sermos reconhecidos assim. Ela se identifica tanto com a perda do marido que ela passa a ser a viúva de fulano de tal. Ah, sabe quem eu encontrei? A viúva de fulano de tal. Sabe quem foi convidado para essa reunião? A viúva do fulano de tal. Então, ela perde a identidade, ela deixa de ser ela para ser fisicamente a dor da perda. E aí a gente vai entendendo que isso acarreta para nós uma paralisação no nosso processo evolutivo, uma paralisação importante, porque a dor sempre vem para nos trazer um subsídio, um ensinamento, uma alavanca para que a gente se lance mais para frente, desenvolvendo em nós habilidades e potenciais, desenvolvendo virtudes para poder lidar com aquela situação. Se nós nos
nos paralisamos naquele momento vivido de dor, e a dor passa a ser a nossa identidade, aquela que sofre, eu me identifico de tal forma que eu passo a ser essa dor. E aí eu vou deixar de fazer todo o resto, eu vou deixar de desenvolver meu potencial, vou deixar de desenvolver minhas virtudes, vou deixar de cumprir com a tarefa evolutiva que eu tinha nessa encarnação. Então, vejam o quanto a dor mal vivida é prejudicial ao espírito. Além dela causar essa paralisação na evolução, ela acaba acarretando 1000 outras formas de dificuldades que eu vou traçando, eu vou trançando na minha existência essas dificuldades para eu ter que desmanchar depois, na próxima encarnação. Porque por conta dessa dor, eu não falo com as pessoas, ou eu respondo mal quando me falam. Eu faço uma porção de coisas que vão trazendo dificuldades, colocando negativas na vida das pessoas. Se eu tenho parentes próximos, os parentes se desiludem de mim, se afastam de mim. Então, eu vou carregando uma porção de pesos a mais àquela dor. Então, aquela dor, ao invés de pesar 1 quilo, vamos supor, na nossa existência, passa, no fim da existência, ela está pesando 10. Porque eu só fui aumentando esse peso da dor com as coisas que eu fui fazendo na sequência, enquanto eu era a dor. Né? Então, é muito difícil lidar com a dor para nós, porque nós não temos essa noção clara 24 horas por dia. Quando a gente para estudar, a gente consegue pensar, a gente consegue entender, mas na hora que a coisa acontece na nossa vida, na correria, a gente age de sopetão mesmo, do jeito como a gente sempre agiu, vem de milênios agindo, e só depois é que a gente vai se dar conta. E em se dando conta, a gente agora, já adepto dessa doutrina, sabedores da encarnação, né, em nos dando conta disso, a gente precisa refazer os nossos caminhos. E quando percebermos que estamos nos identificando com a dor, abraçando essa dor e não deixando ela embora, a gente vai ter que parar e deixar ir. Deixar ir é final de ciclo. A dor veio, me ensinou, me fortaleceu e foi embora. Novas oportunidades a vida vai me dar. Novas coisas vão chegar. Então, viver esses ciclos é muito, muito importante. E Abigail trouxe esse final de ciclo com uma grande soma de fragilidade física, que ela já tinha, né, essa fragilidade física. E a dor emocional foi tão intensa que ela canalizou para essa dor física. E a gente vai ver mais tarde que essa dor também a levou a reconhecer Jesus, né? A gente vai entender. Eu estou sempre dando spoiler, né, Soninha? Não faz mal. Eu estava-me a lembrar de um caso real que eu conheço, de alguém que não se identifica com o papel de viúva. Alguém que sofreu a perda do marido, teve o seu processo de luto, mas depois abraçou a vida. E ela foi ostracizada pela família do marido porque ela seguiu a vida. Quando é esse o que é suposto ser feito. Não é que ela não continua a gostar do marido e que não fala do marido, que é o pai dos filhos, nada disso. Simplesmente ela abraçou a vida. E os outros à sua volta, como estão habituados que as pessoas fiquem agarradas ao papel de viúva, que não é correto, ostracizaram-na e colocaram-na de parte. E este pensamento também está em nós, em todos. Não é só na viúva, é em todos os que vivem. Nós temos que olhar para a pessoa não como a viúva do senhor XPTO, mas sim como a Maria Celeste, não é o nome da pessoa, estou só a dizer o nome ao calhas, ok? Porque não é o nome da pessoa. Maria Celeste. Não, o que interessa é que ela é a Maria Celeste. Ela tem a sua vivência para fazer e o seu percurso para fazer. O marido partiu mais cedo, estava no momento de ele partir mais cedo. Ela tem o seu percurso a fazer. Está cá ainda como espírito para fazer o seu percurso. E o seu percurso não é viver na dor. O seu percurso é aprender com a dor e fazer a vida dos outros felizes e a dela também. Então, isto é um aprendizado e eu gostei muito, Cátia. Muito obrigada, porque isto é muito importante, tudo o que foi falado pela Cátia. Dentro do que você falou, Cátia, me lembrou uma frase, né? Orai e vigiai. Que a gente tanto ouve as pessoas falarem orai e vigiai, orai e vigiai. Aí, o que a pessoa faz?
Fica na janela orando e vigiando. Vai vigiar a vida do outro, porque a dela já está cheia de problema, ela tem medo de olhar para si própria. Então, assim, o orar e vigiar é para nós mesmos, não é para os outros. É a gente olhar e vigiar os nossos pensamentos, né? É orar, sim. O que é orar? Orar é entrar dentro de você, tirar as suas melhores emoções, né? E conversar com Deus ou conversar com você mesmo. Por quê? Porque você vai fazer as perguntas que você vai trazer as respostas, porque o mundo está te trazendo essas respostas. A gente convive com pessoas que vão nos trazer respostas boas ou mais, né? Por isso que você tem que estar vigiando você, os seus pensamentos, o que eu fiz de errado, o que eu não deveria fazer, o que eu não gostaria que fizessem para mim, né? Esse vigiar são esses questionamentos que você vai fazer para você mesmo. Se alguém vem e faz uma fofoca, ou então faz alguma coisa, ou trata mal, tanto a Sônia quanto a Kátia deram esses dois exemplos. Tratam mal, falam de você, brigam com você, o que você vai ter que fazer? Se lamentar? Você até pode fazer isso, a gente ainda está na fase de quem lamenta. Está na fase de quem vai ficar com um pouquinho de raiva. Está na fase de quem vai querer ir lá e socar a cara da outra. Mas, o que você vai fazer? Opa, orai. Fazer o quê? Volta para dentro de você, faz essa introspecção, tenta tirar o melhor que você tem da sua vivência e fala, o que é melhor para mim? Isso, não. Então, eu estou fazendo o que eu estou vigiando, os meus melhores sentimentos. O que eu tenho que fazer? O que tem ao meu redor que eu vou ter que aprender? O que essa pessoa está fazendo que eu vou tirar proveito disso para eu aprender? E também para eu não sofrer. Para eu não ficar me vitimizando, não ficar melindrando, não ficar me enervando ou, como diz a Sônia, me adoecendo, porque a raiva traz doença, né? O melindre traz doença. E a alegria traz o quê? Cura doença. A gente fala cura doença, mas assim, claro, existem as programações kármicas, que até essas também poderão ser alteradas dependendo da sua conduta. Né? A Sônia já deu exemplo, né? Um cara que tinha a programação dele era perder um braço, mas o cara fez tão bonitinha a vida dele, tão certinha, cumpriu tudo bonitinho com o que ele estava fazendo, que acho que Deus falou assim: peraí, ele está sendo muito útil no que ele está fazendo, eu não vou tirar o braço dele, eu vou tirar só o dedo. Tirou só o dedo, o braço ficou ali, ele continuou fazendo muito mais caridade ainda com o braço que ele tinha, sem o dedo. Então, assim, isso tudo que vocês falaram, eu resumo sempre nessa frase. Se a gente começar a analisar direitinho essa frase de duas grandes palavras de uma ligação, que é orai e vigiai, né? Orai e vigiai, a gente vai ver o tamanho do ensinamento que essa frase tem. Jesus é maravilhoso, né? E à noitinha, com muito cuidado, modesta carreta saía de Jerusalém pela estrada de Jope. Ruth recebeu a jovem nos braços, emocionada e aflita. Ela e o marido recordaram, então, que somente com a morte do pai de Abigail tivera a febre tão alta, acompanhada de abatimento tão profundo. De senho carregado, Saulo os ouvia, esforçando-se por dissimular a emoção, enquanto os amigos da jovem procuraram assisti-la carinhosamente. O futuro rabino, sucumbido num vulcão de ideias antagônicas, dirigia-se para Jerusalém com a intenção de não mais voltar a Jope. E assim vai sofrer. E esta aqui é a realidade. Às vezes nós precisamos de sofrimento para crescer. E ele, no caso dele, é um sofrimento grande. É o livre-arbítrio que ele assumiu, né? É o livre-arbítrio dele. Eu estava-me a recordar, não faz parte daqui, mas vou pegar. Estava-me a recordar um livro há 2000 anos. Esse livro tocou-me profundamente, principalmente porque o próprio Públio Lentulus, que é o nosso querido Emanuel, mentor do Chico, naquela época, o Públio Lentulus, ele foi avisado naquela noite, depois do encontro com Jesus, que ele não conseguiu reconhecer, mesmo assim, Jesus. Ele foi avisado que a partir daquela noite, em sonho, que o sofrimento dele teria que ser necessário para que ele pudesse crescer. E muitas vezes nós vamos para o sofrimento. O nosso querido Pedro, o apóstolo Pedro, deixou-nos uma frase que eu acho que eu uso muito, porque eu sou apaixonada por essa frase. O amor apaga uma multidão de pecados ou de faltas, como quisermos a tradução. O amor vai fazer aquilo que a Euridice estava a fazer, minimizar aquelas provas que a gente tenha.
vai fazer com que, e mesmo que a gente passe por elas, temos a aceitação, a certeza que tudo vai dar certo, que temos alguma coisa para aprender, estamos a aprender estamos a motivar, como aconteceu com o Jerónimo Mendonça, por exemplo, que ajudava todos à sua volta, apesar da sua doença, e tudo isso, que nós vamos conseguir granjear aquilo que viemos cá fazer à Terra. O que nós viemos fazer à Terra é crescer espiritualmente. Que é aquilo que nós vamos levar para o outro lado, intelectualmente e espiritualmente. É aquilo que a gente leva para o outro lado da vida. O corpo fica cá. É um instrumento que nós devemos cuidar, como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, cuidar do corpo e do espírito, mas é um instrumento. O espírito é mais importante que o próprio corpo. Então nós precisamos de compreender que nós cultivamos muito o corpo, exteriormente, com um monte de tratamentos, de beleza e etc., mas esquecemos de cuidar do espírito. E ele é que é fundamentalmente a nossa casa. Então nós precisamos de cuidar do espírito. E cuidar do espírito é fazer introspeção, é perceber o que é preciso fazer de bom, é fazer aquilo que a Cátia falava, que é estudar, orar e vigiar, como dizia a nossa Eurídice, e principalmente dizer assim, ok, porquê é que eu estou a reagir assim? O que é que me faz melindrar? Porque normalmente faz-nos melindrar porque a pessoa tem razão. Normalmente é sempre assim. Ou seja, que ela toca em qualquer coisa de nós que precisa ser mudada. E como precisa de ser mudada, nós reagimos como sempre reagimos, que é de defesa, né? De luta. Em vez de, espera aí, vamos parar. Nosso Chico. Outra frase que eu uso muito, peço desculpa, mas hoje vou ser repetidora, que é o nosso Chico. Quando alguém falava alguma coisa contra mim, eu analisava se fazia sentido. Se fazia sentido, ia trabalhar para modificar. Se não fazia sentido, deixava nas mãos da pessoa, porque isso é uma questão da pessoa. E seguia a minha vida, querendo que ela estivesse bem e encontrasse o seu caminho. É este trajeto que nós estamos ainda a fazer. Porque nós ainda não conseguimos fazer isso. A Eurídice tem razão. As mágoas e as raivas ainda fazem parte de nós. Mas nós podemos fazer aquele exercício, que é, ok, vou parar, isto não me faz bem, isto vai-me adoecer. Como a história do Armin Bicas, né? Que ele tomava nota, depois de se tornar espírita, das vezes que se exasperava, ou seja, se aborrecia, que ficava irritado, que ficava com raiva. E já era espírita e já vigiava, e mesmo assim conseguiu reduzir muito tempo da sua vida desnecessária por causa do desgaste energético que a raiva nos acarreta, porque vai desgastando não só, portanto, o coração, como o próprio estômago, como tudo o resto do corpo, porque a primeira coisa quando a gente está com raiva faz é o coração bombar mais rápido. Então, nós estamos aqui a dizer assim, ok, como é que eu vou fazer para não adoecer? Porque sou eu que me adoeço a mim própria. Em tudo na vida. Então, como é que eu vou fazer para não adoecer? E se a doença vem, o que é que eu posso fazer para minimizar a doença, que pode não haver cura, ou pelo menos para não a piorar? Portanto, é fazendo transformação. O que é que ela me quer ensinar? Muitas vezes até é a aceitação. Não é? E depois parar. E pensar assim, valorizar a vida, aquilo que realmente... A maior parte das pessoas que já passaram por doenças oncológicas e que superaram a doença, diziam o seguinte, eu passei a olhar para a vida de uma maneira diferente. Eu passei a olhar para as outras pessoas de uma maneira diferente. É esse o aprendizado delas. E é o nosso também, em tudo na vida. Pode não ser uma doença oncológica, outra coisa qualquer. Cátia. Essa postura muda muito, inclusive, a resposta que a gente tem das pessoas em direção a nós, não é? Então, a gente vai perceber que vai aumentar a afabilidade das pessoas conosco, a gente vai passar a ter um lugar especial nos grupos de trabalho, nas reuniões, por conta dessa nossa atitude mais coerente, mais pensada, mais mansa, não é? A gente vai ser exemplo para muitas pessoas. E eu entendo que essas atitudes trabalhadas, tanto essas positivas para o bem, quanto quando a gente se irrita e toma atitudes de sopetão. Todas essas atitudes que a gente tem entrelaçam na nossa existência as energias. As energias boas vão num crescendo, cultivando energias do bem que vão dar resultados no futuro, no sentido de as sementes que nós trazemos, que nós plantamos, que nós colocamos na nossa obra, no coração das pessoas, germina. E quando a gente trabalha para a desavença, para a desarmonia, a gente vai ver que essas sementes também germinam. E elas germinam aumentando a quantidade de desarmonia na nossa vida. Então,
a maneira como nós agimos, imediatamente, ela constrói o caminho pelo qual a gente vai ter que andar. Então, quanto mais nós cuidarmos de nós mesmos, de nossas atitudes, principalmente de nossos pensamentos, porque os pensamentos é que dão origem a todo o resto. Se nós cuidamos dos pensamentos, todo o resto acompanha o pensamento no sentido do bem. Então, quando nós fazemos esse caminho, nós vamos construir para nós uma estrada positiva, uma estrada tranquila pela vida. E quando a gente faz o contrário, a gente vai construir desavenças que nós vamos ter que depois desfazer, ou agora ou mais tarde, não é? Eu entendo que esse carinho que Abigail recebe desses seus pais adotivos sempre foi por conta da pessoa que ela era, do amor que ela espalhava, da gentileza que ela tinha para com eles, dos cuidados que ela tinha para com eles. E dessa forma, ela conquistou esse afeto deles, a ponto deles cuidarem dela realmente como se fosse uma filha, não é? E eu entendo que vamos dizer, esse ninho de amor que eles constroem aí vai ser para ela o suporte para ela poder passar pelas dificuldades dessa situação de doença e das perdas que ela teve. Acredito que se não é o amor da Ruth e do seu esposo, que eu esqueci o nome agora, ela não conseguiria ter a força que ela teve de se refazer, de buscar conhecer o Cristo, de entender o que estava acontecendo, por que de tudo isso acontecendo com ela, não é? Então, eu entendo que a forma da gente agir é que determina o caminho que nós vamos percorrer, a forma da gente agir tanto no bem quanto no mal. Por isso que a gente tem o pensamento recorrente dentro da doutrina, que eu lembro de uma história, deixa eu só terminar a ideia, de que as pessoas constroem a própria estrada, constroem a própria existência. Nós somos artífices da nossa vida. Eu me lembro de uma história, dá tempo de falar mais um pouquinho? Pouquinho só, dá tempo. Eu me lembro de uma história em que a pessoa fez um... Ai, gente, deixa que eu só lembro metade da história, eu conto outro dia, tá bom? Eu prometo que eu conto depois. Ok, gente, lembrei só metade. Tenta, vai contando, deixa aí, você lembra. Interrogação. Quando eu lembrar, eu falo, tá bom? Mas olha, a gente eu sempre falo, esse livro, cada parágrafo dele, ele traz ensinamentos para a gente gigantescos, né? E assim, você fala, alguma coisa absurda que eu nunca pensei na vida? Não, tá tudo muito claro, né? E ele explica isso e vocês ajudam com que a coisa fica mais clara ainda para as pessoas analisarem. Né? E aqui ninguém julga ninguém está dizendo que você está fazendo a sua vida de uma forma correta ou de uma forma errada, você que vai determinar isso. O que esse livro oferece, que a gente acaba tentando nessa interpretação mostrar, é o quê? Esse livro não, Paulo de Tarso, né? Paulo, Estevão, Abigail, e a pessoa, o pai é Zacarias, tá? Zacarias. O pai não, o marido da Ruth, que são o casal que acolhem Abigail, é Zacarias. Isso, obrigada. Então, e eles trazem exatamente esses ensinamentos para que a gente, aos poucos, vá construindo aquilo que a gente acha que tem que ser construído, que é a frase fortíssima de Paulo, né? Deixa o homem velho para trás, vamos construir um novo homem, né? E é isso que esse livro está fazendo, está mostrando para a gente situações que ajudam a gente a se construir. Não é nada difícil. Né? Jesus não veio trazer absurdos para que a gente possa aprender, ele veio mostrar que é muito simples, mas que a gente está tão acostumado no nosso vício que acaba ficando complicado. Então, meninas, muito obrigado de estarem com a gente, trazerem essas explicações do livro. Eu ficaria até mais tempo, mas não dá mesmo de ficar.
Mas, para isso, olha, antes de vocês despedirem, o que a gente tem? Kátia não vai fugir da gente. Terça-feira, Kátia volta com a gente, Visão Espírita, Epístola aos Romanos, capítulo 12, né, Kátia? Sim, capítulo 12. Capítulo 12, Epístola aos Romanos. Vai estar com a gente a Kátia, a Sandra, a Boara, a Heloísa Assunção e a Sonja Lobo. Né, Sônia? Não está aqui, a gente vai abrir as portas para essas meninas continuar essa explicação das epístolas. Estamos falando sobre a Epístola aos Romanos, ok? Para quem quer acompanhar outros vídeos que estão gravados, vocês podem procurar no YouTube, entrar Web Rádio Estação da Luz, Ifem Tavares, e aí vão lá em vídeos ou playlist, escreve epístolas, que vai sair ali, vão sair todos os programas que estão aqui gravados há 1 ano, né? Agosto faz 1 ano. Olha só, estamos já chegando a quase 1 ano. Sim. Ainda tem epístola. Tem 1 hora e meia. Muita coisa ainda. Muita coisa. É 1 hora e meia de programa, mas como é gravado, vocês assistem no tempo de vocês, tá bom? Porque a gente quer que vocês assistam, que vocês compartilhem. Essa semana, né, Sônia? A gente estava conversando, participou com a gente aqui na Epístola da semana passada, e ele falou: olha, é bom que o filho de 15 anos, né? 15 ou 16, o filho, ele 15, ele estava estudando as epístolas com a filha e descobriu o programa. Olha só que delícia, Kátia. Legal. Né? É com o filho, então, a Ender. A Ender. E acompanhando, agora tem mais uma forma dele estudar junto com o filho de 15 anos. Então, imagina o quão grande vai ser essa família. Ele disse que, inclusive, aproximou ele muito mais do filho, Kátia. Então, é muito bacana. Divulguem esse trabalho, estudem isso junto com a família, estudem isso junto nas suas casas espíritas, porque esse trabalho, tanto do livro Paulo Estevão, quanto das epístolas, são assim, para a família, né? E para qualquer religião. Então, olha, Kátia, muito obrigada. Enquanto a Sônia volta aqui, o outro recadinho que tem nós temos, sábado que vem, vamos continuar a leitura do livro Paulo Estevão, que vai ser com a Manuela Ricciardi, vai estar com a gente no sábado que vem, dia 15 de junho, na 13ª leitura, só que já não vai ser mais a morte de Estevão. A gente agora vai entrar no capítulo... Abigail Cristã. Exato, no capítulo 9, Abigail Cristã. Olha só, a gente já está mudando já de capítulo. Mas vai ser muito linda essa parte do livro também, né, Aliás, todo esse livro inteiro. 15 de junho, 16 horas, horário de Brasília, no Brasil, e 20 horas em Portugal, tá bom? Esse programa é falado na língua portuguesa, então não tem tradução. O YouTube, eu não sei se ele consegue colocar alguma tradução, mas acompanhe, esperamos vocês. E na quarta-feira, agora, essa semana, eu e a Sônia vamos estar no Evangelho por Emmanuel, 18 horas e 5 minutos no Brasil, e em Portugal, 22 horas e 5 minutos. O tema é censura, que eu e a Sônia estamos precisando aprender muito, porque a gente vai refazer isso aí, né, Sônia? Então, assim, é para nós. Vamos estudar isso. Olha, meninas, delícia estar com vocês. Muito obrigada de novo, Kátia, voltar conosco. Vou deixar a palavra para vocês agora, para a gente despedir. Sônia e Kátia, começando pela Kátia. Gente, muito obrigada. Foi um grande prazer, uma grande alegria estar aqui. E espero que a gente possa estar junto muitas outras vezes. Um beijo grande, fiquem com Deus. Soninha. Então, até para a semana, né? Na terça-feira, no sábado ou na quarta, conforme as vossas opções, ou em qualquer outro dia, como a Euridice lembrou e muito bem, está gravado, portanto podem ver em qualquer altura. Muito obrigada, Kátia. Tinha imensas saudades todas. Eu sei que já te vi na terça, mas continuava a ter saudades. Então, estou muito felizinha que coincidamos o programa juntas contigo. E brevemente vamos ter a nossa querida Manu, mas depois vamos ter os nossos outros companheiros, a Renata e o Glauco. É maravilhoso estar com a Euridice e é maravilhoso estar convosco desse lado. Muito grata. Eu digo sempre isto, mas eu sei que é difícil. Muito grata por perceberem português de Portugal. Não é fácil, que eu sei que não é. Para nós é mais fácil porque nós crescemos com as novelas brasileiras. Não é o vosso caso. Portanto, para nós é mais fácil reconhecer o vosso idioma. É natural. O idioma é o mesmo, só a pronúncia que é diferente. Maravilha. Então, vou fazer uma oraçãozinha de encerramento para poder acabar. Pode ser? Então,
Agradecemos com o coração cheio de alegria, mas inundando, transbordando de alegria. Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de termos estado contigo nesse momento, aprendendo um pouco mais em como sermos pessoas melhores. Então, que esse nosso coração possa ser encaminhado com todas as nossas alegrias, todos os amores aqui que foi compartilhado, possa ser encaminhado às pessoas que estão necessitando desta atenção, de vosso amparo, que possa ser levado às pessoas do Rio Grande do Sul, às pessoas que estão em guerra, às pessoas que ainda não aprenderam a te conhecer, Mestre Jesus, e também que encaminhe o meu coração para que eu possa ajudar da melhor forma possível a essas pessoas que de nós necessitarem. Esteja conosco, Mestre, mas durante essa semana, até o nosso próximo encontro, que principalmente possamos nós estar contigo. Que assim seja. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.